pessoas do outro lado da tela, como é que vocês estão? Então, o vídeo de hoje é pra gente falar um pouquinho sobre cílios postiços, sobre os modelinhos, sobre como que eles são feitos e algumas diquinhas pra gente colocar eles certinhos, tá bom? O vídeo não vai ficar muito comprido, porque eu não quero que fique algo cansativo, algo chato, eu quero só entregar o conteúdo pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, gente, antes da gente escolher o modelo de cílios que a gente vai comprar, a gente precisa saber que existem 3 materiais que eles podem ser feitos. Eles podem ser cílios sintéticos, cílios de animal ou de seda. Então, os cílios sintéticos, eles são feitos com material muito parecido com plástico de garrafa PET, sabe? Então, eles são bem mais baratinhos, geralmente a gente encontra nessas lojinhas de R$1,99, sabe? Compra aqueles cílios baratinhos. E eles geralmente são cílios mais duros e com bastante brilho. Então, tu pode usar ele quantas vezes for preciso, que ele não vai perder o formatinho dele, os cílios geralmente vão ficar no mesmo lugar, tá certo? Depois a gente tem os cílios de seda, que eles são feitos do casulinho do bichinho da seda. Geralmente eles são mais leves, a haste geralmente é um pouquinho mais flexível, tá? Eles não têm tanto brilho quanto os cílios sintéticos e eles não duram tanto tempo quanto os cílios sintéticos, tá? Por eles serem mais levinhos, mais parecidos com os cílios natural. E por último temos os cílios de animal, um animalzinho chamado mink. Ele é muito parecido com a fuinha, pra quem não conhece eu vou deixar uma fotinho dele aí. E geralmente esses cílios, ele é bem difícil de ser encontrado, né, por, enfim, ser de origem animal, a gente não sabe ainda como é que é feito a coleta desse pelo, né, se, enfim, o bichinho fica em cativeiro, provavelmente. Mas ele é bem mais leve que um cílios feito de seda e provavelmente deve durar bem menos e ser de um material bem mais caro. Então, agora que a gente já sabe do que os cílios são feitos, basta a gente escolher o modelo. Existem vários tipos de cílios que alongam o olhar, cílios que deixam o olho mais redondinho, cílios bem cheião, cílios mais fininhos, né, mais ralinhos. Existem 3 tipos de cílios que eu gosto de usar. Então, esse tipo de cílios eu uso bastante em atendimento, tá? Eles são cílios mais levinhos, geralmente a base dele é transparentinha, só que desse aqui em específico a base ela era um pouco branquinha, tá? Então eu pintei ela, mas eles são bem levinhos e por isso que eu gosto de usar em atendimento, porque tem muitas clientes que elas querem pôr os cílios, porque ou tem os cílios muito retinho, sabe, aqueles cílios mais pra baixo, ou tem poucos cílios. E elas não têm costume de usar um cílios tão pesado, tá? Elas ainda estranham, não têm costume de usar, então eu opto por colocar esse tipo de cílios, tá? Que não incomoda, eles são levinhos, quase não sente eles nos olhos. O segundo modelo é esse daqui, tá? Ele é um pouco mais cheio que o outro, ele é um pouquinho mais pesado. Esse tipo de cílios eu gosto de usar quando eu vou fazer algum vídeo de make ou em algumas clientes que têm costume já de usar cílios, tá? Geralmente é mais mocinha, assim, debutantes, formandas, né? Elas gostam de ousar um pouquinho nos cílios e elas não se incomodam tanto com o peso, tá? Que esse aqui ele é um pouquinho mais pesado que o outro. Geralmente as clientes estranham um pouquinho se elas não estão acostumadas, tá? Lembrando que todos os meus cílios que tem aqui, eles são sintéticos, tá certo? E eu vou deixar aqui embaixo as lojinhas de onde eu geralmente compro. Agora eu tenho esses cílios aqui, tá? Esses cílios, ele é bem mais cheio que os outros e bem mais pesado, tá? Esses cílios eu não costumo usar em atendimento, quase nunca uso, na verdade, porque ele esconde muita maquiagem. Eu uso bastante eles pra fazer aquelas fotos do Insta, sabe? Que quando a pessoa olha assim pra baixo fica aquele volume de cílios assim, sabe? Que fica bem bonito. Vou botar em um modelinho de foto. Geralmente são esse tipo de cílios que elas usam, tá? Elas não usam pra festa, pra coisa assim, porque ele esconde muita maquiagem quando a gente abre os olhos, tá? Mas geralmente eu só uso eles pra esse tipo de foto, por isso que eu tenho vários e eles estão bem inteirinhos, né? Não costumo usar muito. São esses modelinhos que eu costumo usar, que eu costumo comprar. Se tu não tem costume de usar cílios postiços, quer comprar só para atendimento e tuas clientes geralmente são um pouco mais de idade ou não tem costume de usar cílios, compra compra um menorzinho, mais levinho. Geralmente eles são com essa bordinha transparente, tá? Geralmente eles vêm naquelas caixas que vem 20 pares, sabe? Esses são bem levinhos, são bem fáceis de usar. Se tu prefere algo mais chamativo para sair para uma festa, 15 anos, formatura, o que for,
eu recomendo o segundo modelinho que eu mostrei, tá bom? Mas aí tem vários modelinhos daquele ali pra vocês escolherem, tá? Tem de outros formatos, mas que não seja tão cheio quanto o último que eu mostrei, tá certo? Porque senão vai acontecer o que eu falei, tu vai abrir os olhos e ele vai esconder bastante tua maquiagem. Agora vamos pro que interessa, né, que é como colar esses cílios. Então, de falar um pouquinho da cola, eu uso essa aqui da Macrylan, já tá no finzinho, tadinho. Mas tem de outras marcas que eu gosto, que eu recomendo. A Du é muito boa. Tem da Kiss também, que eu já usei uma vez, gostei bastante. Tá. Tem colas brancas, que quando elas secam, elas ficam transparentes, que é o caso dessa aqui. E tem as colas pretas, que eu não recomendo muito. Por quê? Por mesmo que tu já tenha uma certa facilidade pra colar os cílios, daqui a pouco tu fez lá uma maquiagem toda trabalhada, tu levou horas fazendo aquele esfumado, levou horas te concentrando naquele delineado, e aí tu passou a cola preta ali, vai colar, e ele acaba colando, pegando um pouquinho na pálpebra e manchando, tá? E aí já era. Então vamos lá, eu já passei cola nos meus cílios e deixei eles secando um pouquinho, tá bom? Pra gente poder aplicar direitinho. Então o primeiro método é com a pinça, tá bom? Eu uso uma pinça de ponta fina. Vou mostrar pra vocês. Uma pinça de ponta fina. Eu acho que está focando. Tá focando? Tá focando. Uma pinça de ponta fina, tá? Eu não sei cadê minha chanfrada, então é essa aqui mesmo. O que tem que cuidar com esse método? Às vezes quando a gente segura os cílios com uma pinça, a gente acaba apertando demais, isso pode acabar quebrando os cílios, tá? Pode acabar quebrando o fiozinho ou entortando, enfim. Tá? Então, cuidado. Minha colinha já está quase seca. Deixa eu pôr aqui. Deixa um espelhinho bem embaixo, tá bom? Pra te não ficar com o olho completamente fechado, porque senão pode perder bastante a curvatura do olho e tu não conseguir encaixar os cílios. Tá? Então a gente olha de baixo. E encaixa bem no meio do olho primeiro. Tá? Lembrando que eu já medi os meus cílios, tá? Então qualquer coisa, primeiro tu coloca ele no olho, mede, vê o que precisa cortar. E corta sempre o finalzinho, tá? Nunca o início. Bom, encaixei bem no meio. Agora esse finalzinho eu posso puxar, caso ele tenha ficado muito aqui pro centro. Encaixo bem. E encaixo o início. Encaixei. Agora eu vou usar a própria pinça pra tentar dar uma apertadinha de leve, ó, entre ele e os meus cílios, tá? Deu também juntinho. Se tu quiser, tu pode usar um Curvex, tá? Pra fazer essa função. Eu estou sem. Ok, o que temos que cuidar depois que a gente coloca os cílios? A gente pode fechar o olho, ó, e dar uma puxadinha assim. E aí tu vai... Geralmente no meio, ele não encaixa direitinho, tá? Então, é onde a gente abaixar aqui os cílios que a gente vê, por exemplo, aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Que ele tá descolando ali, a gente tenta dar mais uma empurradinha. Duda, não importa o quanto eu ajeite, ainda tá descolando. Pega a colinha e passa um pouquinho ali, tá? Próximo truque é se tá sem pinça ou simplesmente quer aprender a colocar os cílios com a mão, tá? A gente vai segurar os cílios por cima e vamos fazer o mesmo negócio do espelhinho, tá bom? Deixa o espelhinho sempre mais embaixo e não fecha esse olho. Vou encaixar primeiro no meio. Bom. Encaixei no meio. Vou encaixar a extremidade aqui de fora. E vou encaixar a de dentro. E a terceira forma que a gente pode usar para colar nos cílios postiços é passando a cola direto no olho em vez de passar primeiro na basezinha dos cílios, tá? Então, só tem uma coisa que eu não curto muito nessa técnica, tá bom? Que eu fiz algumas vezes e eu notei isso. É que quando tu passa ela direto no olho, eu, por exemplo, é muito fácil me dar terçol por causa de não conseguir tirar direito a cola dos cílios ou o rímel e acabar ficando ali, inflamar e me dar o terçol, tá?
Então, eu sou muito chata pra esse tipo de coisa, porque geralmente quem sofre depois é o meu olho. Então, quando a gente passa essa cola direto ali, corre o risco de ela ficar muito grudenta e na hora que a gente for limpar o olho, né, pra tirar os cílios, tirar a maquiagem, a colinha ainda ficar ali e a gente não conseguir tirar ou não perceber. E também corre o risco dela ficar muito grudadinha no nossos cílios e acabar arrancando o nosso cílios natural, tá? Quando a gente passa direto na hastezinha dos cílios postiços, a gente tem que esperar um pouquinho aquela cola secar, para quando ela tiver, assim, 80, 90% sequinha, aí sim a gente colar no olho, tá? Então a cola, ela não fica ela não fica com atrito tão grande em cima dos nossos olhos, tá? Ela não fica tão grudada assim na nossa pele, o que facilita depois na hora de tirar. Então vamos lá, eu vou pegar um espelhinho, que até ontem eu tinha um, que eu não sei onde é que eu enfiei. Deixa eu pegar a minha cola. Tadinha, está no fim. E vamos colar, deixa eu ver que lado que é o cílios, tá? É desse aqui. Meu senhor do céu. Ó, a gente passa bem ali rentezinho, tá? E viemos com os cílios. Meu Deus, já tá grudando os meus. Tá me dando agonia. Eu tenho que limpar meus cílios. Ó, colo as pontinhas, ajeito o meio e ajeito a pontinha de dentro e de fora. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de se inscrever, de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos, o que vocês acharam, qual dica que geralmente vocês costumam usar, tá bom? E é isso, até a próxima.